Boa tarde, turma. Eu sou a professora Sheila. Boa tarde, eu sou a professora Ellen. Nós somos professoras de matemática e vamos trabalhar hoje o conteúdo Teorema de Tales. Primeiro, a gente precisa saber quem foi Tales. Então, Tales, ele se chamava Tales de Mileto. Ele foi um astrônomo, matemático, filósofo e comerciante que viveu há mais ou menos 625 anos antes de Cristo. Então, e qual foram as contribuições de Tales? Tales, ele foi considerado o pai da geometria descritiva e contribuiu também para o avanço dos cálculos de razão e proporção que usamos até hoje. E agora vamos falar sobre o teorema que Tales criou. Então, o teorema de Tales garante a proporcionalidade entre segmentos de reta formados em um feixe de retas paralelas intersectados por duas retas transversais. Aí nós vamos colocar agora alguns exemplos para que vocês entendam melhor. Então, primeiro vamos ver o que são retas paralelas. O que é esse feixe de retas paralelas? Um feixe de retas paralelas é um conjunto de retas paralelas. Aí, o teorema de Tales diz que retas paralelas intersectados por segmentos de retas. Então, aqui tem segmentos de retas. Então, retas paralelas, pode ser duas retas, pode ser mais, intersectados por duas retas transversais, formando segmentos. Essas transversais vão determinar segmentos que são proporcionais, ou seja, à medida que esse segmento aumenta, esse aqui também aumenta. Então vamos lá. E o que é a proporção? A proporção é a igualdade entre duas razões. Ou seja, para mim ter uma proporção, eu vou precisar de 4 valores. Aqui eu tenho a primeira razão igual segunda razão. Aqui eu vou ter uma proporção. Na hora de montar, eu preciso pegar os números, os valores de uma ordem. E eu preciso de 4 valores, porque são duas razões. Se eu pegar aqui o 9 primeiro, nessa ordem, de cima para baixo, quando eu for transferir os valores da outra transversal, eu vou ter que fazer nessa mesma ordem. Então aqui, peguei o 9 primeiro, na minha primeira razão. Na segunda razão, primeiro eu vou pegar o x. Aqui, embaixo, peguei o 12, aqui o 4. Então aqui vamos achar a proporção. Aqui temos uma proporcionalidade, vamos fazer aqui para poder achar o valor de x. Como que fazemos isso? Utilizamos a regra de 3, que é a multiplicação cruzada, onde tem 12 vezes x, que vai ser o quê? 12x, igual 9 vezes 4, que é 36. Logo, x vai ser igual 36 dividido por 12. Quanto é 36 dividido por 12? X é igual a 3. Tenho aqui o valor do meu x. Vamos então para mais um exemplo. Temos aqui 3 retas paralelas intersectadas por dois segmentos de reta. Então, Vamos dar. Onde os valores desses segmentos aqui são os seguintes. Aqui nós temos o valor 10, aqui temos uma variável x, aí nós temos nesse outro segmento 14 e 7. Então vamos resolver essa proporção para a gente descobrir o valor de x.
para fazer essa proporção, nós já vimos que a gente precisa fazer razões. Uma proporção é igual a duas razões, é a igualdade entre duas razões. Então, nós vamos fazer aqui dessa forma. O 10 está para x, assim como o 14 está para o 7. Que é o mesmo que 10 dividido para x e 14 dividido para 7. Para resolver, a gente vai usar a regra de 3, que é a multiplicação cruzada. Então, vai ficar aqui, 14 vezes x é igual a 14x. Igual a 10 vezes 7, que é igual a 70. Então, x é igual a 70 dividido para 14. X é igual a 5. Então, o valor de x nessa proporção é igual a 5. Então, pessoal, aqui vimos o conceito e alguns exemplos do Teorema de Tales. E a nossa colega Antônia Diamantina, professora também de matemática, vai apresentar para vocês mais alguns exemplos, agora ao invés de apenas uma variável, com duas variáveis na proporção. Olá, tudo bem? Eu me chamo Diamantina e vou dar prosseguimento à aula sobre o Teorema de Tales. Como as minhas colegas já ensinaram, já falaram sobre o Teorema de Tales, elas deram exemplo, né? Eu fiquei com a parte de que eu vou ensinar o Teorema de Tales com duas variáveis que são desconhecidas. Como que a gente vai fazer? A gente já sabe que no Teorema de Tales, as paralelas, uma estão para as outras, né? Os mesmos valores. 4 está para 10, assim como 10 está para 12, e 2 está para y, para x, como x está para y. O que é que a gente vai fazer para descobrir o valor de x e o valor de y? Primeiro, nós vamos descobrir o valor de x. Vamos separar em duas etapas para que a gente possa, assim, descobrir quais são os respectivos valores de x e y. A questão a seguir, ela diz assim: sendo R, S, T e U retas paralelas, o valor de x e y, respectivamente, são iguais a... Vamos descobrir agora. O que é que eu faço? Eu pego 4, porque eu sei que 4 está para 10, assim como 2 está para x. 4 está para 10, assim como 2 está para x. O que é que a gente faz? A gente cruza para descobrir os valores. Então, eu fico com 4x igual a 10 vezes 2. Eu já posso aqui simplificar, né, gente? Que nós já conhecemos. Então, 10 vezes 2 é igual a 20. O que eu faço aqui? Eu pego x é igual a 20 sobre 4, que fica dividindo. X, então, vai ser igual a 5. Descobrimos o valor de x. Agora, nós vamos descobrir o valor de y. Fazemos a mesma coisa. A gente sabe que 4 está para 10, assim como 10 está para 12. E sabemos que 12 está para x, assim como x está para y. Aqui nós já descobrimos o valor de x. Então, eu vou montar do outro lado para a gente descobrir o valor de y. 10 está para 12, assim como x, que é o valor de 5, está para y. Cruzo novamente, fico com 10y igual a 12 vezes 5, né? Nós já vamos simplificar aqui. 12 vezes 5 eu sei que é igual a 60. Então, eu fico y é igual a 60 sobre 10. Simplificando novamente, a gente fica 6 dividido para 1
Y é igual a 6. Então, respectivamente, né? X é 5 e Y é 6. Nós vamos passar para outro exemplo. Dando prosseguimento à aula, nós temos a questão seguinte, que diz: no desenho abaixo, as ruas alfa, beta e gama são paralelas. Determine a distância entre x e y. Eu acho interessante o teorema de Tales. Quando nós estamos aprendendo matemática, a gente diz, algumas pessoas dizem, para que eu vou utilizar isso? E eu achei interessante passar para vocês este exemplo. Um exemplo de ruas, quando a gente quer determinar o valor de alguma rua, né? Então, nós temos aqui o valor de 60, o valor de 64 metros, o valor de 80 metros, o valor de 75. Nós queremos descobrir o valor entre a rua alfa e a rua beta, né? É o valor de x. E queremos saber quantos metros tem da rua beta até a rua gama. Então, o que é que nós vamos fazer? Seguindo o teorema de Tales. Vamos colocar aqui 60 está para 64, 60 está para 64, assim como 75 está para x. Nós vamos descobrir primeiro o valor de x. Fazemos novamente, como temos a proporção, né? Perdão, nós vamos fazer o cruzamento para saber o valor. 60 vezes x, que dá 60x, e 64 vezes 75. 64 vezes 75. Como eu já havia feito um cálculo, eu sei que 64 vezes 5 é igual a 4.800. Vou colocar aqui 60x é igual a 4.800. Eu coloco o x novamente aqui e divido o 4.800 por 60. Vamos simplificar? Corta o zero. 480 dividido por 6, nós ficamos com um valor de 80. Então, descobrimos aqui que o valor de x é 80. A medida entre a rua alfa e a rua beta é de 80 metros. Certo? Vamos agora descobrir quantos metros eu tenho entre a rua beta e a rua gama. Como que eu faço? Eu uso novamente a proporção 64 está para 80, assim como o valor de x, que nós já descobrimos, o valor de x é 80, nós colocamos aqui 80 está para y, certo? Então, cruzamos novamente na regra de 3, né? Porque temos uma proporção. 64y é igual a 80 vezes 80. Y é igual a 64y. 80 vezes 80 dá quanto? Dá 6.400. Y vai ser igual a 6.400 dividido por 64. Y é igual a quanto? 100 metros. Então, eu descobri aqui que entre a rua beta e a rua gama eu tenho 100 metros. Então, como nós podemos ver, o teorema de Tales é muito interessante.
basta a gente saber as regras de proporção, porque sempre nós vamos encontrar os valores respectivos, usando a proporção de que 60 está para 64, assim como 64 está para 80, 75 está para X, que é 80, como 80 está para Y, assim como as minhas colegas exemplificaram no começo, né? Esse aqui está para esse, como esse está para este, e 75 está para este, como este aqui também está para este. Este aqui, tudinho, está para esse tudinho, seguindo a regra de Tales, né? Então eu agradeço vocês, muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham compreendido o teorema de Tales.